Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula com vocês. Hoje é a nossa aula 10.1, não é isso, Laís? É isso aí, já estamos caminhando aí, ó, para metade, né, das nossas aulas, né, professor? Isso! E ó, galera, o que nós vamos fazer agora? Presta bem atenção, porque hoje o assunto é muito específico. Vamos abordar sobre os produtos advindos da estruticultura. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Isso aí. Então vamos lá, pessoal. Introdução à estruticultura, alinhamento. Então, olha só. Vamos ali. Primeiro, vamos fazer uma introdução para eles relembrarem sobre o processo de criação de avestruz. E aí, na aula de hoje, nós vamos enfatizar a produção. Professor, o que é a produção? É todos os produtos advindos dos manejos de criação de emus, de emas e de avestruzes. E, professor, a estruticultura que refere-se à criação de avestruz pode ser de 3 sistemas? Sim, vamos ver qual é o melhor sistema de criação para avestruz e também saber a diferença das espécies que nós temos aqui. Perfeito? Isso mesmo. Então vamos lá, pessoal. Avestruz e criações, né, professor? Isso. Vamos começar aí, né, com avestruz e criações. Como introdução, né? A estruticultura, como é chamada a criação de avestruzes, foi iniciada no Brasil em 1995 por brasileiros que conheceram estes animais enquanto trabalhavam no exterior. Perfeito. Então, ó, uma das características muito boas dos avestruzes é que são animais, Laísa, que têm aí um comportamento muito semelhante ao bovinos. Por quê, professor? Porque além de se alimentarem de pequenos artrópodes, mas eles têm aí uma alimentação básica de forrageiras, tá bom? E aí também são animais que se adaptam muito bem ao nosso clima tropical. Então eles não têm esse problema de temperatura, porque conseguem regular a temperatura corpórea. Claro que os avestruzes, quando... Aqui aqui é uma nossa fala de forma geral, mas professor, esses avestruzes, quando vêm aqui para a Amazônia Ocidental, onde está inserido o estado de Rondônia, tem uma característica muito distinta que o clima aqui ele é dividido só em 2 etapas. Inverno amazônico, que é o nosso período chuvoso, e o nosso verão, que é a estiagem, né? Então, no inverno amazônico, como qualquer outra ave, ela precisa assim, de um abrigo. Fora isso, na estiagem, ela está muito bem adaptada. Isso aí. E agora a gente vai ver os produtos, né? Os principais produtos. Como é que é, né? Essa Isso, porque a aula de avestruz já tiveram. Eles falaram assim, professor, qual é aquela invenção de produtos? Então, o primeiro produto é a carne. Como é que será que é essa carne, professor Jefferson? Isso, pessoal, essa carne, ela tem uma coloração bem mais intensa que a carne bovina. Ela fica entre a intensidade dessa carne em relação à coloração, ela fica entre a carne, só perde para a carne de búfalo, que a carne de búfalo é bem mais vermelha. Tá? Mas ela tem essa coloração aí, ó. Parece até uma carne de gado, só que ela é uma carne magra. Essa que é a diferença. Por sua característica de coloração vermelha, saudável, sem aditivo químico, com índice de colesterol baixíssimo. Então, assim, ela é uma carne muito boa se comparar com a carne suína, se comparado com a carne de bovina. Em relação ao quê, professor? Calma aí, vamos lá. Lembra uma coisa, galerinha? O que é? O que eu quero da carne? Proteína. O que eu quero da proteína? Aminoácidos. Só que tem uma coisa. Tudo que nós comemos, nós produzimos antioxidantes. São os radicais livres advindos do processo de metabolismo. Que desgasta e deteriora as nossas células. Então, tudo que a gente come, um processo metabólico, nós temos que realizar a desintoxicação fisiológica metabólica, que é normal, Laís. Só que aquele negócio, né?
comparado com a carne bovina, que na grande maioria tem antibiótico por causa de sistema, quando a gente fala de doenças, tem que dar vacina, tem que dar intervenções medicamentosas em bovino, tem que dar o vazio sanitário, as questões de manejo sanitário. Então, assim, se a carne é saudável sem toxicidade, o bovino tem que ter essa toxicidade. Então, quando a carne é livre disso, nós já produzimos esses radicais livres. Imagina eu ter que me desintoxicar com uma carne natural e ainda se ela tiver aditivos, como antibiótico, aí que eu vou ter que desintoxicar mesmo. Então, referente a isso, a carne de avestruz, ela é bem mais saudável. Só que, professor, ainda tem um óleo de avestruz, né? Que é um outro produto, mas é o ômega desse óleo que nós temos que está na presença dessa carne. Então, qual é o primordial que a gente tem que falar para vocês? Não adianta que eu pegar e levar carne de avestruz lá em cima, mas o processo de preparo foi inadequado. Então, a aula de hoje a gente não vai falar de processo de preparo. Por que que pode acontecer? Você compra uma carne de qualidade, quando a gente vai, professor, porque quando eu vou no supermercado, eu não vejo nas gôndolas nas gôndolas da parte do açougue, né? Isso. Eu não vejo carne de avestruz, porque o mercado é muito específico para essa carne. E porque outro produto que a gente vai falar na frente daqui a pouco é o ovo, eu não vejo, porque o mercado é específico. Então, a demanda, além do valor, não colabora para que ele venha com essa ramificação de supermercado. Tá bom? Isso aí, prosseguindo aqui, pessoal, o baixíssimo nível de gordura, carne desta ave, é produto que tem dado muito impulso aqui, a criação dos avestruzes. Perfeito. Né? O que impulsiona, né? Uhum. Porque, professor, é uma gama da sociedade que tem esse hábito alimentar e paga por um preço viável para esse hábito alimentar. A palatabilidade dessa criação também. Isso aí. Prosseguindo aqui, né, a ave adulta ela pesa em torno de 100 quilos e fornece cerca de 30 quilos de carne limpa, nesse caso sem osso. Sem osso. A carne ela é retirada das musculaturas da coxa, da sobrecoxa e também da inserção da sobrecoxa. Então, da onde que eles tiram, né? O que essa lâmina diz para nós também agora? É aí que está o negócio, pessoal. É claro que em relação a manter o fluxo em comparação a suíno, manter o fluxo em comparação à bovinocultura, para você conseguir manter a viabilidade econômica, você tem que ter um número muito grande de aves disponível. Porque a quantidade de carne que o gado dá é bem mais... A quantidade de carne é superior. A quantidade de carne que o suíno dá é superior. Entendeu? Então, para você manter o fluxo, por isso que é uma vertente de produto muito específico para o mercado externo. E fica uma coisa mais restrita, né? Fica porque se eu não consigo ter um número, o valor do produto é lá em cima. O valor do produto é lá em cima. E eu acho incrível assim, professor, se o valor é muito alto do produto que é fornecido, e tem vazão, eu posso criar, que eu vou ter como vazão é vender o mercado, eu tenho que criar. É um grupo mais seleto, né? Digamos assim. Sim. Que come carne de avestruz. Sim. Prosseguindo por aqui, exemplo, né? Laísa, qual é outra criação que a gente vai falar? Porque foi muito... É claro, pessoal, criou a... Ai, meu Deus, não é aula. Criou... Me ajuda. Criou avestruz. Ai, que eu ia falar. Criou avestruz, você não cria sozinho. Aí você cria junto com outros colegas que vão ser... empresa. Por exemplo, eu monto uma coisa, eu tenho... Sócios! Isso, Laísa! Eu tenho uma sociedade. Como é que a gente faz isso? É uma sociedade para fazer criação de avestruz. Qual outra criação que a gente faz isso? Jacaré. Aqui, meus queridos estudantes, eu não sei aí no interior, mas aqui no Porto Velho, aqui na capital, só tem um supermercado que às vezes aparece, oferta carne de jacaré. Às vezes, e quando aparece, que uma pessoa compra e avisa, tu volta lá, não tem mais. Por quê? É muito
rápido a vazão desse produto. Para você ver. Uma coisa que... Já foi no supermercado que eu tô falando? Vê se é o mesmo? Sei qual é o mercado. Começa com letra A. Sim. E aí que tá. Por que não aparece nos outros? Até isso. Quem cria, abate na hora de ofertar, ainda tem essa. Não pode, ele não consegue ofertar para todos os supermercados. Aí tem briga entre os empresários dos supermercados que vão conseguir dar um lance maior para colocar aquela oferta, porque sabe que sai lá isso. E sai. E é gostoso. Só que depende da palatabilidade de cada um. Por exemplo, eu gostei mais da carne dele cozida do que frita, do jacaré, né? Então tem sim essa vazão. Tá, vamos. Com relação a produtos, os animais estão prontos para o abate entre 12 e 15 meses de idade. Então, Pesando olha, se a gente de for 100 a 110 quilos, né? Que a gente já tinha visto aqui. Pesando de 100... Ó, isso aí é para consumo. O peso é diferente quando a gente vai pegar para reprodutores. A fêmea tem que atingir um peso para ela ficar, como é que eu falo? Receptiva para o macho. Porque a ave não tem cio, a ave tem corte. É diferente isso, tá? Então esse é o peso para abate. Então imagina, Laísa, o que esse slide mostra para nós? É um ano e meio. Você pegou o bichinho, eclodiu, um ano e meio, ele está pronto para abate. Então você tem que manter esse fluxo muito rápido. Ele produz criações. E ele produz 1,4 metros quadrados de couro, além das plumas. Ó, já vamos entrar em outro produto. Olha aí o couro, pessoal. E esse couro, Laísa, sabe, ele é a durabilidade, tá? O conforto e também a estética. Por quê? Porque você pode até, Laísa, você vai às lojas? Me ajuda. Aí são gôndolas, né? São o quê? Vai lá, Laísa, quando você vai lá para manter esse estilo chique, aí você vai ver só a bolsa, aí você vai lá naquele negócio, ver um monte de bolsas. Isso. Você vai lá, você vai ver um monte de bolsa, Laísa. Só que aí você não vai ter problema com o quê? O problema que o professor Jefferson tem. As camisas é tudo igual, não tem? Eu vou naquela Zarara que as camisas são todas iguais. Não, aqui é peça única. Mesmo que o modelo da bolsa é a mesma, a estampa não é, por causa desses furinhos, Laísa, que são naturais. Esses furinhos ficam as penas dão uma, como é que eu falo? Dão uma identidade para a bolsa, para o cinto, entendeu? Para o sapato feito de couro. Então, do avestruz. É aqui, isso aí, ó, como a gente professor. está falando aqui da bolsa. Você pode ter 3, 4 bolsas do mesmo modelo, mas só que os furinhos das As penas, estampas. não, esses furinhos são as estampas. Eles são totalmente diferentes, tá bom? Também temos o quê? A pluma. Tão usada em carnaval, né, professor? Carnaval, pensar. isso. Uma ave na fase adulta fornece em torno de 2 quilos, tá, de plumas por ano. Mas, professor, eu vou abater essa ave? Aí que tá o interessante, pessoal. Não, você vai ter que tomar muito cuidado. Isso aí já não pode... Aí tem que falar... a gente vai falar de sistema de criação. Por quê? Porque essas aves, essas penas, elas mesmas tiram. Aí você vai começando a fazer a coleta. Então, tem a reposição da plumagem. Isso aí. Prosseguindo os ovos, professor, os ovos não galatos são os inférteis, né? Também tem um destino no mercado como peças decorativas pintadas por artistas plásticos. Perfeito. E é apreciado também na culinária, tendo gosto semelhante ao ovo de galinha. Porém, o tamanho do ovo do avestruz equivale a 24 ovos de galinha. Olha a diferença, né? Pra você ver. Olha, e outra coisa, Laísa, em relação aos ovos, né? A gente está falando aqui do produto que é o ovo. A galinha, é igual ao sistema de criação de galinha. O ovo que a gente come da galinha é ovo não galado. Então, quando a gente vai fazer a criação, você tem que saber. A estrutura que eu vou montar é para ovo galado, que vai dar filhotes, que eu vou repor meu plantel, ou para ovo galado, que vai dar filhotes, e esses filhotes eu vou repor ou vou vender? Ou, se eu for vender ovo para consumo, a estrutura é diferente. Se eu vou vender ovo, se eu vou ter ovo galado, qual é a diferença, professor? É que nesse sistema você não deixa ela chocar. Você tem que ter uma chocadeira para que você faça o quê?
homogeneize a eclosão e você chama aquilo de lote. Porque uma fêmea, Laís, ela botou hoje, a outra vai botar lá daqui 10 dias, a outra bota lá daqui 5 dias, aí a eclosão é diferente. Se você coleta todos eles e bota para chocar uniformemente, você tem uma eclosão uniforme, você tem um lote uniforme. Isso aí. Prosseguindo agora, unhas e bicos também, né? Tem mercado da confecção de joias e bijuterias. Isso mesmo, tá? E também aí, agora a gente tá falando de manejo, por quê? Se eu vou fazer carne, se eu vou fazer corvo, eu tenho que ter uma estrutura de manejo. Então, os manejos. Na descrição científica dos avestruzes, 3 diferentes estados devem ser reconhecidos. Quais são esses estados? Selvagem, né? Começa cativo e o criado. Então, hoje vai saber a diferença deles. Perfeito. Selvagem refere-se aos avestruzes em populações silvestres e naturais, sujeitos a predadores e a outros fatores de mortalidade natural. Professor, o que isso significa aí para nós aí, professor? É porque esse animal, quando está em situação de selvagem, pessoal, você não faz manejo com ele. O que é fazer manejo? É igual você tá com o seu cachorrinho, você vai chegar lá no espaço onde você deixa o seu cachorro, você vai entrar naquele espaço e ele vai te atacar. Ou a avestruz selvagem vai para cima. Aí você vai pegar a bandejinha da alimentação do seu cachorro para limpar. Seu cachorro deixa, mas esse avestruz não deixa você entrar no espaço para fazer os manejos. Como é que tu vai pegar os filhotes? Ele é selvagem, ele ataca. Então como é que é feito o processo de criação? Esse animal é tirado do ambiente. Quem? Como é que começou isso? Os filhotes. Porque os adultos são selvagens. Aí, ó, tem o cativo. Quando você pega o ovo, filhote... Refere-se aos avestruzes oriundos de populações selvagens e mantidos em zoológicos, parques, safari e coleções ornitológicas, assim como coleções particulares, sem objetivos de produção específicos, porém protegido dos predadores. Aí que tá. Cativo é aqueles que você não faz manejo de produção. Você não tem... tá no zoológico. Então, tem um tratador, um criador, para manter ele naquele ambiente. Só que tem que tomar cuidado, porque ele pode te atacar. Pode. Mas ele é maleável. Agora nós temos o... Criado. Esse sim, refere-se ao avestruz domesticado. Aí, pessoal, eu não coloquei aí, tá? Mas a gente vai colocar aqui, ó. Pam, 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 pam. Entre aspas. Vai lá, Laís. Então, refere-se ao avestruz domesticado ou em processo de domesticação, mantido e reproduzido em unidade de produção intensiva ou extensiva. E sujeito aos objetivos de produção e seleção genética, os avestruzes desta última categoria acaba sendo o foco principal. Pessoal, seleção genética, né? O criado é o quê? É tipo assim, Laís, aí você consegue fazer o manejo com ele. Você consegue fazer o manejo, você consegue chegar perto do ninho, você consegue mexer com a fêmea, ele não te agride. Só que os filhotes têm que ficar perto dos adultos para ficar nessa situação comportamental de criado. Mas se eles escaparem, fugirem, a próxima geração volta a ser selvagem. Tá isso aí, professor. Isso. Prosseguindo aí. Prosseguindo, aí nós temos a diferença. Qual é a diferença, né? Entre essa ave, que é considerada, é lá do continente africano, é considerada uma ave ratita, aquelas que não voam. Então nós temos diferença de avestruz, ema e emu. Nós temos aqui, ó, a ema. A ema são existem 2 espécies de ema. A ema maior, ou comum, que é a rea americana, e a ema de Darwin, Pterocinenia pineta, ambas da América do Sul. Contudo, somente a ema, como ocorre aqui nas principais Américas, as emas são nativas aqui do Brasil. Essa que a gente consegue encontrar onde? Em Brasília. Quando você está lá em Brasília, no Planalto, vendo ali, pastando, nós temos essa ema. Nós temos também o emu, que é uma ratita também. Ela fornece um excelente óleo, uma oleaginosa, que é utilizado em questões farmacológicas, dermatológicas também, tá? E por último, nós temos aí, né, o avestruz, que é muito bem adaptado tanto para regiões frias ou como para regiões quentes. E tem as suas diferenças, né? O macho, de morfismo, Laísa, o macho é esse aí, ó, o pretinho com as penas cinzas e a fêmea toda cinzentada.
Aqui dá pra gente ver aqui essa questão. Essa questão. E Aqui finalizando pra trás, já, aqui né? pra nós, meu diretor. Finalizando Pode agora, clicar, isso. vamos Aí. lá. Agora a gente tem o nosso momento interativo. Então agora, professor presencial, chegou a sua vez. Então as instruções do nosso momento interativo se encontram no plano de aula. Então é isso aí, já já a gente volta aí. A gente já gostaria até mesmo, né, de vocês, professores presenciais, mandarem as imagens, as fotos dos nossos alunos nessa produção, Sim, desse nesse momento interativo. Perfeito. Até mais. Tchau, gente. Boa atividade para vocês.